Vamos lá, depois de um desfile intenso, com alegria, com axé da Isa, a gente vem aqui para um papo muito interessante. Eu estou felicíssima em ter o Pondé aqui, sou fã dele. As meninas sabem que eu gosto muito de filosofia, né, lá no Leto. A pessoa viaja com elas, lendo uns livros assim meio esquisitos, meio cabeçudos, assim, com umas frases, mas que me fazem muito bem e fazem a gente refletir sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Para quem não conhece, o Pondé, filósofo, mas você, hoje em dia, você tem um programa de televisão que eu adoro na Cultura. Cultura. Eu adoro o programa. Você faz as viagens também pelo mundo, com a Latitude sempre? Sim. Então, imagina você conhecer um país e as histórias desse país com uma pessoa que sabe, com um filósofo, fazendo, né, refletindo sobre aquele mundo. Agora o Pondé está indo para a Irlanda falar. Isso mesmo, guerras religiosas. Guerras religiosas, andar pelo mundo entendendo o mundo, não só a história, mas como filósofo, né? E ele também tem um Instagram maravilhoso, onde ele é, às vezes, maravilhoso, às vezes, absolutamente polêmico, como toda pessoa que pensa, né? Toda pessoa que pensa, pensa coisas diferentes, que não pensa só o que está na moda pensar. Mas eu convidei o Pondé aqui porque eu adoro ele, mas porque ele falou uma frase que tem tudo a ver com o nosso momento atual, que é o sofrimento psíquico causado pelas redes sociais. Como a gente encara isso, como nós aqui que trabalhamos com redes sociais e falamos coisas que às vezes as pessoas não gostam, não concordamos com algumas coisas que todo mundo concorda, mas ao mesmo tempo somos vítimas dos algoritmos, então queremos concordar com algumas coisas, até para poder surfar a onda do algoritmo, sofremos em nos expor, sofremos às vezes por não nos expormos. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse sofrimento. Bom, antes de tudo, eu agradeço, Alice, o convite para estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento. Eu acho, Alice, eu poderia falar de 2 pontos de vista. Primeiro, existe um tipo de sofrimento que ele é anterior às redes sociais, típico do mundo moderno, mas que as redes sociais são uma verdadeira cultura de bactérias para piorá-lo, certo? Então, não é ela que criou, mas pela dinâmica dela, ela torna esse sofrimento, de certa forma, mais agudo. E depois tem um tipo de sofrimento que aí sim é criado pelas redes sociais, pelo marketing digital, né? E é característico dela. Então, começando pelo primeiro, para seguir um pouco um movimento histórico, que sofrimento é esse? Olha, vocês já encontram literatura, texto do começo do século XX, textos muito famosos, né? Tem até um livro muito famoso chamado Homem Sem Qualidades, do escritor austríaco chamado Robert Musil. Esse sofrimento ele é caracterizado por um processo profundo de descrédito na linguagem. O que significa esse descrédito? Já com a psicanálise e uma série de outros processos, a gente já vem sabendo, e isso gera sofrimento, que não dá para confiar na linguagem. Não dá para confiar na linguagem. Não dá para confiar, porque as palavras significam muitas coisas, elas são ambivalentes, elas são relativas. Às vezes você fala uma coisa, as pessoas entendem outra coisa completamente diferente, né? Então, existe um mal-estar na descoberta de que a linguagem que a gente usa, tanto faz a língua, ela, na realidade, muitas vezes mais descomunica do que comunica, certo? Muitas vezes, ela gera uma sensação de que não dá para confiar no que as pessoas falam, no que se toma como verdade. Isso é anterior às redes sociais. As redes sociais pioram isso. Já vou dizer por quê.
essa sensação que, às vezes, é legal quando se critica a linguagem para combater preconceito. Mas o fato é que a perda da confiança na linguagem é um processo em curso, né? E, às vezes, você pode achar bom, mas, na realidade, do ponto de vista da experiência social, ela é problemática. E, hoje, ela se torna mais problemática ainda porque, na medida que o marketing se transformou na grande ciência do mundo, a mentira virou método, certo? Então, mente-se o tempo todo. Para conseguir atingir o espaço que a gente quer, então você cria um planejamento de marketing, para atingir aquilo você fala e mente. E mente. Quer dizer, então, qualquer psicólogo, psiquiatra, sabe muito bem que uma criança, uma pessoa para se formar desde que é criança e tal, ela precisa ter uma experiência de confiança no mundo. Senão ela não consegue viver, né? E, na verdade, hoje, o processo é de uma desconfiança enorme no mundo. E um dos sintomas que prova isso é o fato de que os pais e mães são seres profundamente paranoicos hoje. Tem muita literatura sobre isso, tá? A gente confia menos no mundo onde a gente coloca nossos filhos. Cada vez mais. A gente não confia nem em nós mesmos. Os próprios pais não confiam em si mesmos. A prova é que você tem, no mínimo, uma psicóloga para cada mãe. Toda mãe, todo pai acha que tem que ter o diagnóstico, segue gente nas redes sociais que dão conselhos, medica seus filhos. Isso é fato, não é minha impressão. Isso é fato, tem texto sobre isso, pesquisa. E eu, como sou professor há 27, 28 anos, eu vejo isso na minha frente. Os jovens hoje quase não aguentam nada. Essa é uma clássica mentira atual, de que os jovens estão mais evoluídos, mais descolados, mais bem resolvidos. Mentira. Estão medicados, inseguros, vulneráveis, intolerantes nas relações. É muito mais difícil hoje você levar uma discussão. É porque eles são frágeis. Então eles são intolerantes, porque eles são frágeis. Exatamente isso. Eles buscam safe spaces, como falam os americanos. Então, esse sofrimento, à medida que o século XX vai avançando, vai entrando no século XXI, e o marketing permeia todas as relações, você está se vendendo o tempo inteiro. Tem um livro, Alice, que se chama, eu não sei se a gente conversou sobre ele na nossa conversa, de um engenheiro do Google chamado Everybody Lies. Falamos disso, não, né? Tem um livro chamado Everybody Lies, traduzido em português como Todo Mundo Mente, que quem conheceu o personagem Dr. House sabe que é uma referência àquela série, porque ele sempre falava Everybody Lies, né? Então, esse engenheiro pega essa fala e ele vai analisar. O livro é de 2017, mas é absolutamente atual. Os exemplos não são mais, mas o que ele diz é completamente atual. Ele diz, olha, no âmbito das redes sociais, só dá para confiar nos buscadores. Por quê? Porque quando você vai a um buscador, se você mentir, você não tem a resposta que você quer. O resto é mentira quase o tempo inteiro. Mentira em que sentido? Você se vende. E é verdade, a gente está sempre se vendendo. Quando eu vejo as pessoas falarem, mas você só mostra o bom, né? Outro dia eu encontrei um amigo meu que eu não via há uns 3 meses, e ele falou, nossa, você agora nem liga mais para a gente, sua vida é maravilhosa. A minha mãe tinha entrado 2 vezes no hospital, tinha ficado 2 meses, eu passei por uma cirurgia séria, e eu olhei para ele e falei, você está me gravando? Estou brincando, porque eu falei para ele, não, eu estava mentindo. Não é isso que a gente fala. Então, quando você fala mentindo, que é uma coisa pesada, eu estou falando de um jeito leve, mas, obviamente, eu estava... Não é que eu estava mentindo, porque eu realmente vivi tudo que ele viu. Sim. Eu só fiz um recorte marqueteiro da minha própria... Eu editei a minha vida de uma maneira muito bonita, que não é mentira, eu vivi aquilo. Mas tem gente que nem viveu aquilo. Não, entende? Tudo bem, a gente pode ir para todos os nível. É porque você já está no nível sofisticado da relação. Quer dizer, tem gente que não viveu nada daquilo e a pizza era uma porcaria. Mas quando bateu a foto da pizza, parecia que ela era maravilhosa. As minhas irmãs perguntam, mas foi verdade? Me mandam por WhatsApp. As minhas irmãs, que deveriam ser as pessoas que mais acreditam em mim, não é verdade? Afinal, são minhas irmãs. Então, eu entendo o que você está dizendo, mas é como é. É como se não tivesse...
é quase como que eu estivesse pedindo um conselho, né? Porque é como é porque as pessoas trabalham com isso, as pessoas se inspiram nisso. As revistas que a gente lia, revistas de moda, também eram assim. A modelo estava lá passando frio no meio do gelo e ela estava linda, toda clipada atrás, que a gente sabe. A gente aprendeu assim, a gente veio desse tempo. As primeiras blogueiras, influenciadoras, a mãe das blogueiras, ela veio desse tempo. Então, assim, eu aprendi que isso era natural. Mas é que isso hoje ali está em todos os níveis. Nas escolas, por exemplo, mente-se. Como mente-se? A escola tem que se vender para os pais, infidelizar os pais. E os pais, normalmente, o que eles querem é que você faça o que os filhos querem. Eles vão dizer que não, vão mentir, mas isso é o que eles querem. Eles querem que a escola agrade a autoestima do seu filho. Por outro lado, principalmente quando a gente está falando de classe média para cima, em que claramente as pessoas decidiram que ter filhos é um mau negócio, certo? Isso é outra verdade incômoda, porque todo mundo vai falar, não, meu filho é lindo, eu amo muito ele. Meu sonho é que ele seja uma mistura de Steve Jobs e Greta Thunberg, quer dizer, que ele salve o mundo, que ele seja maravilhoso. Na verdade, quer dizer, as pessoas desistiram de ter filhos e diminuíram o número de filhos por uma série de razões que não é nosso assunto aqui, e isso faz com que as escolas tenham que competir por um menor número de jovens. Isso a gente já sabe, tá? Assim, tem gente que, quando teve o censo, tomou um susto, tem 5 milhões de brasileiros a menos. As pessoas decidiram já há algumas décadas que não querem ter filhos ou querem só poucos. Não, isso porque é caro? É caro, atrapalha a vida profissional da mulher, essa é uma decisão muito ligada à emancipação feminina, certo? E os homens não querem vínculos que durem com outras mulheres, porque se tem um filho, está ligado, a mulher tampouco o quer. Então, o filho se transforma num elemento que agrega problemas. Advogado, psicólogo, guarda compartilhada, então preferem pets. Tá? Pai de pets. Olha lá, olha as pet mães. Cadê a Tereza? Né? Vou trazer a Tereza. Está tudo na moda. É o que eu falava para você. A moda hoje... muito do que se chama de crítica hoje social está na moda. E se está na moda, perdeu os dentes. Não critica a sociedade nenhuma. Porque está na moda, não se critica. Uma coisa que eu estava conversando com o Pondé, eu sempre falo que é muito bom para a gente que moda, em português, pelo menos, vem do latim, modus. Então, modo de se comportar durante um tempo da sociedade. Porque não é fashion, né? Em inglês é fashion. Para a gente, moda é... Então, assim, falar de biofilia, como a gente está falando aqui, está na moda. Falar da natureza, tá na moda. Falar das pedras naturais, falar de filosofia, talvez esteja na moda. Você é um filósofo pop. Tá, não tanto quanto isso, mas tá. Não, mas também está mais na moda do que estava uns anos atrás. Sim. E então, tudo que a gente faz tem que estar na moda. E aí, quando você fala alguma coisa que está fora de moda, pois você está falando coisas muito fora de moda, né? Você falar aqui que não está na moda ter filho é uma coisa que vai causar polêmica. Mas não está mesmo, é estatístico. Então, mas quem trabalha com influência digital, parece que a gente está rendido ao marketing da moda. E aí você sofre. Também você causa um sofrimento você só falar o que os outros querem ouvir. Vocês estão mais rendidas, de alguma forma, do que outras profissões, mas outras também estão. E mesmo quando você fala, por exemplo, você pode ter profissionais da saúde mental que atuam mais como empreendedores, estão preocupados em aumentar o mercado de saúde mental, porque também já existe, e profissionais que lidam com isso de uma forma mais distanciada. Assim como você pode ter filósofo, historiador e intelectual que está na moda, que lida com isso de uma forma completamente colada na moda, ou que lida com isso de uma forma que mantenha uma certa distância do risco que é você falar só o que agrada. Dermatologistas que falam só o que agrada, filósofos... Então, é isso aí. Então, não somos só nós, as influenciadoras, de forma as culpadas nenhuma. do... Culpada, não.
Quer dizer, é por isso que eu comecei falando, isso é um processo, a modernização criou um processo em que a linguagem foi, inclusive por conta do crescimento da psicologia, da psicanálise, das viagens, da percepção que as pessoas são diferentes, de que quando você fala uma palavra pode ter vários significados, e isso criou essa sensação de que assim, as ideias são como corpos que estão boiando dentro de um líquido meio viscoso, sabe? E que eles boiam, você não sabe exatamente qual é a relação verdadeira e última com as outras coisas. Isso gera sofrimento. Quando você vai para as redes sociais... A palavra não fazer sentido dentro da sua vida. A ideia, assim, a ideia de que você vai descobrir uma verdade última das coisas, tudo bem, você pode descobrir, sei lá, achando que você virar budista vai ser legal, mas provavelmente vai ser... Aqui é um budismo light, assim. É uma coisa meio diet. Está na moda, né? Ser budista. Você Por budista, exemplo, então. Mas eu não acho a ideia de que quem trabalha com marketing digital e moda seria prioritariamente culpados, fundamental por isso. Não, porque quem fundamentou a destruição da segurança e da confiança na linguagem foram filósofos. Foram os filósofos... Obrigada, você está nos absolvendo. Eu estou dizendo porque que vocês são parte do problema. Que o marketing de influência, assim, mas também as blogueiras, né? Ainda falo as blogueiras, que é um termo antigo. Eu falo, um termo então antigo, a culpa né? é toda das influenciadoras. Não. Assim, é claro que você pode falar que quem trabalha com marketing digital e trabalha numa escala muito grande está editando a própria vida num nível gigantesco. Mas o fato de você chegar à conclusão na educação, na psicologia, na filosofia que não existe verdade nenhuma, isso foi uma coisa que foi sendo construída pela filosofia. Tem um nome disso na filosofia, filosofia pós-moderna. É tudo narrativa, sabe essa frase? É tudo storytelling, aí vai alguém, conta uma história para motivar você, para deixar você linda e maravilhosa. Aquela história é sempre mais ou menos mentira, motiva você por 10 minutos, depois a vida te atropela, né? E aí você começa a ter que lidar com aquilo que não cabe na frente das câmeras e tudo mais. Isso. Agora, tem uma outra coisa, Alice, que eu acho que eu falei para você no começo, que é assim, existe um sofrimento específico das redes sociais, né? Esse sofrimento específico é porque, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, elas catapultaram a percepção de que tudo é narrativa no nível que ninguém tinha essa percepção, inclusive narrativas as mais absurdas e totais, né? E as redes sociais também têm uma outra característica. A sua miséria é medida em números. Certo? Por outro lado, o seu sucesso e a efemeridade do seu sucesso também é medido em números. Certo? Então, quando você é um profissional que depende das redes sociais, você está o tempo inteiro esmagado pela obrigação de falar o que as pessoas gostam, de descobrir nichos de sucesso e, às vezes, até tem que expor sua depressão para se salvar. Né? Para ter números. Porque se você fala alguma coisa que não está, você vai falar sobre... Né, nós estamos aqui com a biofilia. Não sei se esse termo vai ficar na moda, mas não estava na moda anteontem. Ou seja, a gente não está surfando uma onda, a gente está abrindo. Claro que talvez os números não sejam tão bons. Seria talvez mais interessante pegar os Trend Topics que eu tenho ali, Sim. porque a gente tem uma pessoa de BI incrível que fala ali, se fale sobre isso, que isso é que está na moda falar. Eu sei como que é. Você sabe exatamente, né? A pessoa do BI fala, sai, não responda tal pergunta, fale de tal assunto, né? Mas a biofilia é um tema que ele pode pegar. Ele pode pegar. E pode ser bom. E aí a gente pode usar a mídia social para o bem. Deixa eu fazer uma pergunta específica aqui, que eu acho que pode interessar nosso público. Como que a reputação está ligada a você ser autêntico, editado, nas suas mídias sociais? A Simone de Beauvoir dizia que ela foi uma filósofa que viveu a própria filosofia, né? Ela acreditava que a filosofia, que o filósofo deveria viver a vida mostrando a filosofia que ele mesmo pregava. Eu vejo a gente perdendo reputação porque fala o que todo mundo quer ouvir.
Como é que você vê essa... Você tem credibilidade, reputação. Eu vi outro dia um comentário seu que as pessoas estavam muito bravas com você. Graças a Deus. Eu até fiquei um pouco aflita de... Pondé vem, Pondé... Será? Pondé vem. Eu não leio nada que as pessoas comentam nas redes sociais. Você sabe disso ou não? Não. Não, né? Eu fiquei apavorada. Nenhuma relação. Mas você continua com reputação. Eu penso muito nisso. Eu quero falar uma coisa, eu falo, eu vou falar isso. Aí eu fico, vou perder ou vou ganhar reputação? Porque é o mais importante. Na realidade, esse aspecto, assim, eu comecei a escrever para jornal em meados dos anos 90, para o Estadão, quando eu estava no doutorado na França, né? Aí, depois, eu comecei a escrever no Estadão e na Folha. Quando foi 2008, o Otávio me convidou para assinar a coluna da Ilustrada, que eu escrevo toda segunda-feira, e aí, específico, não posso escrever do Estadão mais, nem no Globo, em lugar nenhum. Mas, quando ele me convidou para escrever na Folha, ele me disse uma coisa específica, né, entre outras. Ele falou, olha, o principal motivo para eu te trazer para a Folha é porque você quebra o coro dos contentes sem piedade. Tá? Eu continuo fazendo isso até hoje. No livro que eu escrevo, no Linhas Cruzadas, que você se referiu, programa da TV Cultura, no Jornal da Cultura, quando eu estou no jornal, e na Folha de São Paulo. Em classe eu já fazia isso. Nas redes sociais também. Que é o lugar mais difícil. Né? Eu acho que é o lugar mais difícil. Uma das coisas que o Marcelo Taz diz que eu tenho uma relação com as redes sociais, que é uma relação de safe sex. Ele fala. Sex. Que é assim, minhas redes sociais são profissionalizadas. Você conheceu a Fernanda, que é uma das meninas. Então, assim, eu respondo perguntas de seguidores no YouTube, os vídeos que eu gravo, mas eu não tenho nenhuma relação com os meus seguidores, a não ser essa. Eu não leio comentários, nem na Folha, né? Eu não quero saber o que pensam ou deixam de pensar de mim, certo? E quem me segue hoje, já há algum tempo, sabe disso. Então, isso virou uma marca. Mas como é que você vê a reputação das pessoas no mundo de redes sociais, onde elas ganham reputação e elas perdem reputação e elas são canceladas em minutos? Então, quando você vive a partir da tentativa de sedução dos seguidores, é aí que eu ia chegar. Quando você vive a partir da tentativa de sedução dos seguidores, você acaba vendo que as redes sociais são uma escravidão. Certo? E aí, esse fenômeno da reputação, porque uma coisa, basicamente, é o seguinte, a credibilidade e a reputação está muito ligada à possibilidade de você ter um centro onde você está, em que você se reconhece e você não quer agradar ninguém. Isso é uma discussão que veio desde a Grécia, Alice. Isso que você falou da Simone de Beauvoir, é uma questão que era colocada por Platão, por Sócrates. Aristóteles estava numa outra chave, pelos estoicos, que andam na moda, inclusive, muito pelos na moda, epicuristas, que é assim, a filosofia só vale quando você vive a filosofia. Né? E quando se percebe que você vive aquilo que você fala, por exemplo. Né? Ou aquilo que você escreve, seja lá o que for. E a mídia social é isso, é um lugar onde você prega verdades, mostra verdades. Só que todo mundo sabe que não é exatamente aquilo, certo? Que se alguém disser assim, olha, você tem que ir para cá, você está perdendo seguidor, hein? Aí você corre, né? Tem um filme, tem uma série muito interessante espanhola, é meio clichê, que se chama Alpha Males, em inglês, né? Macho alfa, né? É uma comédia. E tem uma personagem que ela vai virar uma blogueira, e ela consegue virar, né? E o marido dela perde o emprego e começa a desenvolver um perfil em que ele ataca os críticos da masculinidade. E ele começa a crescer. Começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. O que acontece com ela? As seguidoras dela começam a bater nela e ela começa a cair, porque elas começam a dizer, como que você vive com esse cara? Como que você ama esse cara? E o que acontece com ela? Ela acaba se separando dele, aceitando o convite de uma entrevista na TV para acabar com ele em público, tipo, não isso, mas dizer assim, seu pau é pequeno, certo? Em público. Não é isso, mas é para vocês entenderem a cena. Né? Por quê? Porque ela está perdendo seguidor. Então,
A reputação medida pelo número de seguidores e que você fica o tempo inteiro querendo ter seguidor, essa reputação nunca vai ficar de pé. Ela Ou seja, sempre não vai... é reputação. Não é reputação. Você não pode dizer, porque a gente falou muito do uso da palavra, que é uma coisa que eu gosto. As pessoas usam palavras e palavras. Sim. Então, se você tem 2 milhões de seguidores, você tem reputação. Por quê? Você tem 2 milhões de seguidores. Não, não. Não é. Isso é engajamento, que é um conceito bem típico. Se esses 2 milhões de seguidores, inclusive, estão engajados. Passou, espero que tenha passado a moda de gente que compra seguidor, né? Porque é uma coisa bem ridícula. Não mas, passou assim, a moda, mas a gente descobre facilmente. então, por isso. Pelo menos... É por isso que é um problema, né? É. Então, assim, mas de qualquer jeito, a discussão da reputação, por exemplo... Ela ficou mais complicada a discussão da reputação hoje em dia. Porque você Tá. olha uma pessoa e fala, então você é muito conhecido. A gente falou de um jornalista importante que eu adoro e que tem pouquíssimos seguidores, não vou falar o nome dele. E eu falei, mas você tem que ter mais seguidores. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque é importante para você. E ele, por quê? E eu não sei essa resposta, porque eu não sei, porque ele realmente tem reputação e credibilidade. Por que ele precisa ter mais seguidores? Pode ser que isso tenha a ver, o caso dele, por exemplo, que ele não precisa monetizar isso. Então, se você, sem falar de monetizar, que é voltando para a reputação, talvez a reputação não tenha. É uma outra discussão de reputação do que a gente tinha. Olha, você sabe, Alice, eu acho que um conceito próximo de reputação que pode ajudar a entender a dinâmica dela é o conceito de luxo. Tá? Quando você reflete sobre o comportamento de luxo, sobre o conceito de luxo imaterial, como a gente fala, ajuda a entender o que é reputação. Porque o conceito de luxo, ele está muito longe da ideia de que ele simplesmente é luxo porque é monetizado de forma radical. Por exemplo, não existe luxo tecnológico, por definição, porque a tecnologia é efêmera. Ela fica brega muito rápida diante das câmeras. Basta ver um filme de 10 anos atrás para ver como aqueles celulares eram horrorosos. Certo? Então, assim, tecnologia nunca é. As marcas de carro, que são marcas importantes, são muito coladas em preço, né, em design, mas ainda assim elas chegam perto, mas não são. Quer ver outra área que não tem luxo? Comida. Não existe restaurante de luxo. Não tem. É efêmero, certo? É efêmero, passa. Um restaurante que pode ser, talvez, pensado como uma coisa de luxo... Michelin. É assim, né? O Michelin é uma coisa que aparece para dar o luxo oficial. Mas, ainda assim, você pode ir no Michelin, que vão te encher de comida no menu degustação, e depois você vai sair de lá empanturrado, você nem sentiu o gosto mais, porque está misturado a pedra com a espuma, com a abelha, não sei do quê. Então, você está ligando o conceito de luxo a... O que seria? É reputação. Reputação. É uma analogia, porque, no caso do restaurante, por exemplo, veja, um restaurante que tenha 4 mesas, que esteja aberto de uma forma randômica, está na mão da família há 300 anos e fica num país e num lugar de difícil acesso e não está em nenhuma lista de restaurante mais importante do mundo, é o que mais se aproxima de luxo, o restaurante. É o que mais se aproxima, né? E que a comida seja boa, é claro. Porque se não for boa, vai para o lixo. Então, por que eu estou fazendo... A reputação vem dessa raridade... Da consistência. Da consistência. Da consistência, que é reconhecida pelas pessoas. São as pessoas que reconhecem a consistência. É claro que eu posso virar um sujeito que me considero consistente no quarto fechado, falando com ninguém, mas provavelmente já estou pirado, né? A consistência é uma relação social, assim como a reputação é uma relação social. Nós temos influenciadoras que têm consistência, reputação, e por isso os leitores confiam nelas, a audiência confia. E às vezes elas me dizem, não, isso eu não posso fazer, a minha audiência... Eles sabem que eu não vou gostar disso. Isso é reputação. Se eu fizer, eu vou estar mentindo. Exatamente. Né? Descaradamente. Sim, é assim, porque é evidente que você pode construir uma carreira usando ferramenta de marketing, né? E construir uma carreira que tenha consistência usando ferramenta de marketing. Porque, ainda que o marketing do luxo seja bem complicado, mas assim, você pode usar. Agora, é evidente que tem uma hora que, se eu, por exemplo, da minha área, se eu começo a falar tudo que todo mundo acha legal, os meus seguidores vão saber que eu estou mentindo. Você perde reputação. Acabou.
né? Acabou. Então, tem ali um limite, né? Esse limite é o limite que dá a você a percepção de reputação, de consistência. É claro que a reputação, Alice, ela tem uma face que desde a Grécia de Roma se sabia que é assim, é uma frase muito antiga que é assim: a mulher de César. Eu ia falar, essa frase está aqui. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Tá. Eu quero contextualizar, porque essa frase é uma frase muito machista, porque pode ser considerada muito machista quando você fala isso como um homem falando para a mulher, né? Principalmente se você for César. O meu pai, o meu pai era militar e fui criado numa família muito, você conhece minha mãe e tal, e ele falava isso para mim. Eu era pequena, não sabia nem quem era César, muito mais. Ele falava isso para você? Ele falava isso para mim, eu pequena. Então a pessoa. Você pequena. Eu pequena falava César. Tá Quem? Você sabe que o César era um colega da escola, César, assim, né? Minha filha, a mulher de César, não pode só parecer honesta, ela tem que ser honesta. Uma pessoa com 7 anos, claro, honesta. Então, eu acho que ela pode parecer uma fase machista, mas eu entendo o que você está falando. Na verdade, é todo mundo. É para todo mundo, não tem nada a ver assim. com homem. Não tem a ver com gênero. Não tem a ver com gênero. Não tem a ver com gênero. É que hoje a gente, veja só, hoje... Mas tem a ver com reputação. Tem a ver com reputação. Hoje, o discurso público está tão travado, tem chaves que travam ele, que a gente precisa perder tempo, quando fala essa frase, para dizer que ela não é machista. Isso é perda de tempo, de pensamento. Por quê? Porque o discurso contemporâneo, ele está travado em determinados, é como se fosse engancha, sabe? Então você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa frase, é claro que alguém pode fazê-la, inclusive há 30 anos atrás, sei lá, fazê-la dentro de uma chave, tipo assim, o problema da reputação é só da mulher. Né? Certo? Agora, é evidente que a frase, pensada como análise da reputação, não é uma questão de gênero. O que essa frase está dizendo? Que existe uma dimensão da reputação em que ela é escrava completamente do outro e que não basta você de fato ser verdadeiro, você tem que parecer para o outro verdadeiro. Essa dinâmica está no coração do debate ético. Sabe por quê? Porque a virtude é reconhecida pelo outro. Ou seja, é social. É social. Você depende do... Não adianta você falar, eu sei o que eu sou quem eu... Um discurso jovem também. Sim. Eu sou eu. E não me importo com o que o outro está pensando. Não, se você está em sociedade e você depende da sua reputação, você se importa e deveria se importar com o que eu estou pensando de você e você de mim. Aí, inclusive, isso traz sofrimento. Entendeu? Mas, é claro, o jovem, quando fala isso, outro dia eu vi de uma aluna de 21 anos dizendo que ela tinha certeza que nunca ia mudar de ideia nos ideais dela. A frase contínua que você tem que pensar na cabeça ou dizer para um jovem é: pai, perdoai porque eles não sabem o que falam. Certo? É quase bíblica. Né? É quase bíblica. E quando o jovem está um jovenzinho de 40 anos, um jovenzinho de 50... mas hoje é comum, você né? Você fala isso ou não? Não, hoje é comum, né? Hoje as pessoas, principalmente se elas têm condição material, elas têm slow life strategies. Elas vivem strategies. É uma estratégia de vida lenta, né? É aquela coisa que diz assim: olha, eu vou dizer para você, em matéria de filhos, o pior são os primeiros 40 anos. Certo? Sabe, isso é uma anedota, claro. Mas hoje ela é quase científica. Quer dizer, porque a irresponsabilidade, a inconsistência, essa coisa de ficar se procurando. Eu estou me procurando. Imagina, você faz uma entrevista de trabalho, a pessoa fala, eu estou me procurando. Você deve dizer para ela, tá bom, quando você se encontrar, você volta. Traço geracional, né? Você risca a parede. Teu pai e tua mãe achavam que você era Picasso, que você riscou a parede. E aí você cresce achando que tudo que brota de você é maravilhoso, o que é uma enorme besteira, né? Uma enorme besteira. Mas eu queria voltar à reputação que você falou, porque é o seguinte, ela é social, a virtude, pensa o seguinte, imagine que alguém levanta a mão assim e diz assim, olha, eu sou corajoso. Todo mundo vai olhar e vai dizer, deve subir na mesa quando aparece a barata. Né? Por quê? Porque a coragem ou qualquer outra virtude, ela não se anuncia, ela é tímida de certa forma,
e você a reconhece pela prática. Consistente. Não tem jeito. A ética é uma ciência da prática. Por isso, quanto mais você faz propaganda que você é ético, mais todo mundo sabe que você deve estar mentindo. Não adianta, porque a ética é prática. Alguém que é generoso, não existe generoso teórico. Não existe corajoso teórico. Não existe honesto teórico. E como hoje a mentira é método, tudo é marketing, aí fica pior. Porque aí todo mundo fica mentindo o tempo inteiro, inclusive sobre as próprias virtudes. É o outro que reconhece a tua virtude. Você pode bater a cabeça na parede, você pode sofrer por causa disso e sofre, né? E aí você tem que saber lidar com esse sofrimento em alguma medida, mas é o outro que reconhece você, assim como a reputação. Está na mão do outro. Né? Mesmo quando você é consistente, está na mão do outro. Então, você precisa... Mas está ligada à consistência. Totalmente. É uma queda de braço, isso daí. Então, ela dura muito tempo também. Você precisa do olho do outro, do olhar do outro, mas, ao mesmo tempo, você tem que, de certa forma, submeter o olhar do outro para que ele perceba a sua consistência. No fundo, é dizer assim, olha, eu sei que eu até preciso de você, mas se você me encher muito o saco, eu mando você a merda. Entendeu? É basicamente isso a gente aí. está falando para a audiência, tá? Para os influenciadores que estão aqui. Eu acho que é um pouco isso. Porque, é mais ou menos isso. Sabe, no mundo a gente começou a F-Hits há 15 anos, tinham poucos influenciadores, blogueiros, na época não tinha Instagram, mas hoje em dia eu falo, influenciador é o que mais tem. Como é que você se diferencia? É nesse lugar de queda de braço. Eu preciso da audiência, eu gosto de você, mas se você me encher muito o saco... todo mundo sabe que se precisa da audiência. Todo mundo sabe, senão você não estava lá no Instagram mostrando as coisas que você está. Hoje é uma ferramenta absolutamente necessária. Né? A gente está aprendendo a lidar com ela, então, Pondé? Sim, está aprendendo. Você sabe, só vai se poder escrever alguma coisa definitiva sobre o impacto das redes sociais na sociedade daqui a uns 300 anos. Porque a gente... Ou seja, a gente não vai saber. A gente está escrevendo o capítulo da história. A gente não vai saber. Nós seremos objeto de estudo social, histórico. A gente não vai saber. Eu queria ficar aqui a manhã inteira. Uma última pergunta, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. A exposição, né? Quando eu comecei a fazer isso, ouvi muita gente falando, bom, agora resolveu ser modelo, posar de modelo, e não era, eu estava fazendo o look do dia. E aí, a exposição virou uma coisa para todo mundo, né? Você se expõe, porque eu fico muito feliz, porque eu gostaria que mais gente como você se expusesse. Tem uma coisa do ridículo, assim, mas a exposição virou natural. Sim. Você acha que isso tende a crescer? Eu só vejo isso crescendo como mais natural. A necessidade da exposição? A necessidade da exposição. Você viaja para um lugar que faz... Mesmo quem não é influenciador, hein? Eu estou falando de pessoas que só têm o Instagram para a sua própria família, porque você está se mostrando para o outro de alguma forma. Você está mostrando para o seu vizinho, para a sua mãe, a sua mãe está se mostrando para você. Não é se mostrando, mas compartilhando. Sim. Aí você fala, mãe, você está bem? Nossa, mãe, mas que lugar é esse que você foi? Nossa, então... Isso só tende a crescer, né? Sim, porque todo mundo virou mídia. É isso que aconteceu. Todo aluno de mídia que vai trabalhar com a mídia, e quem trabalha com a mídia, sabe que a teoria da comunicação básica era o seguinte: a mídia funciona na seguinte fórmula: emissor, mensagem, receptor. Básico. Se alguém aqui fez curso de comunicação na área, sabe muito bem do que eu estou falando. Isso é a teoria da comunicação, primeira aula. Hoje, todo mundo é emissor. O resultado é que o grau de exposição e a demanda... não postou nada essa semana? O que aconteceu? Não está bem. Imagina que você tem um grupo de 5 amigas na faculdade, tá? Postam tudo juntas, viajam, feriadão, não sei o quê, namorados e tal e tal. Agora, imagina que, de repente, uma delas some das postagens. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas todo mundo sabe que deu merda. Certo? Que ela está de lado. Né? Então, o fato de que a condição de emissor, ou seja, de mídia, atravessa cada vez mais todas as relações, faz com que um dentista fique postando coisa no TikTok para atrair criança, por exemplo,
certo? Ou qualquer outro profissional. Certo. Quer dizer, e você poste tudo que você faz para, inclusive, as pessoas saberem para onde você viaja, como é legal, como sua vida tem glamour. Não tem pior escravidão no mundo do que você querer que sua vida tenha glamour. É uma humilhação contínua, né? É uma humilhação porque nunca contínua. Tem tanto glamour quanto porque você. Glamour é que nem PIB. Tem que estar crescendo o tempo inteiro. Nossa, essa frase é muito boa. É que nem PIB. Se ficar no PIBinho, como os economistas falam, ou se for negativo, acabou. Está aqui, sei lá, uma escala 2 de glamour, no mínimo tem que ir para 4. Você está no Plaza Athénée em Paris, você chegou lá. Na próxima vez, de novo aí? Então, gente, mas que coisa monótona. Nossa, isso eu já vi, passa. Certo? Ela fala isso, mas Alice, de novo. Então, todo mundo fica de bode muito rápido. Tá. Não tem coisa que entedie mais do que você ter que fazer sucesso o tempo inteiro. É um tédio. E aí, uma escravidão. O que os filósofos dizem disso? Só daqui a 300 anos a gente vai ter uma ajudinha. Esse problema do sucesso, ainda que não nessa escala, é óbvio, porque não existiu nunca nessa escala, já era uma preocupação em Atenas, por exemplo. Sócrates, né, que é considerado o pai da filosofia, e que foi morto pela democracia ateniense, condenado à morte, certo? Por quê? Porque o Sócrates começou a fazer pergunta para quem tinha fama de sábio e começou a desmoronar essas figuras, certo? Porque ele ficava mostrando em público que o sujeito fingia que era sábio, mas na realidade não era. Então, o sucesso, você querer fazer sucesso o tempo inteiro, é quase tem uma informação subliminar muito poderosa, assim, olha, cuidado, essa figura está querendo fazer sucesso o tempo inteiro, né? Então, em algum momento, você já não vai poder dar credibilidade a ela. Dar uma baixada de bola é bom. Ah, sim. Mas não baixada de bola, sabe aquele tipo de... Sei. Sabe quem tem burnout e aí transforma o burnout numa chave para você voltar com mais energia ainda? Entendi. Certo? Quer dizer, um burnout editado, glamouroso, né? Que está na moda, inclusive, né? Então, bom, é isso aí. Onde isso vai dar? Alice, eu tenho uma hipótese que a espécie sapiens, que somos nós, ela é uma espécie que tem uma vocação delirante contínua, né? Delira. E com a modernização, a gente ficou tão poderoso que esse delírio cresceu num nível absoluto. O Newton Bonder tem a mesma tese que você. Ele acha que a gente delira, que a gente brinca de Deus, porque a gente está muito poderoso. Completamente. Olha, outro dia eu estava numa loja de pets, né? Porque eu tenho uma cachorrinha, eu tinha duas, mas infelizmente... Você é pai de pet? Eu sou pai de filho de pet. Né? Então, assim... e aí eu estava escutando, sabe aquela rádio da loja? Um curso de pet cidadão. Isso. Que é um curso que você tem que levar o seu pet para ele aprender a se comportar socialmente de modo adequado. Pronto. E eu fiquei pensando, eu já há muito tempo acho que a gente está enlouquecendo os pets, fazendo festa para pet, né? Aniversário, gente querendo fazer bar mitzvah para pet. Quer dizer, chama-se bark mitzvah nos Estados Unidos. Bark. Bark mitzvah, né? Quem é da colônia aqui sabe, bar mitzvah, bark mitzvah. Então, assim, isso é enlouquecimento, estão enlouquecendo os pets. Então, eu não espero grande coisa da nossa espécie. Sabe? Bom, então a gente termina com uma coisa... Então, eu acho... Mas, veja, eu não sou um pessimista total. Não, você está aqui no meio do QG Ritz, onde nasceu a blogosfera. E veja, eu tenho Brasil. Filhos, eu não sou pessimista. Não. Sei. Quem não tem filhos é que é pessimista. Nossa. Sabe? Aqui é a tese do Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pelo menos eu não tive filhos. Não tive esse pecado. Não leguei para ninguém a miséria humana. Não é o meu caso. Eu tenho filhos. E tem pets. E neta. E é um pet cidadão. Não é um pet cidadão.
Não, minhas meninas não são cidadãs. Elas se comportam mal socialmente. São bem pets. Elas são bem pets. Gente, maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Se alguém tiver coragem de fazer uma pergunta inteligente, não é simples. Faz. Aqui. A gente fica assim. Eu adoro pergunta. Lala, você estava concordando com tudo que ele falou. Você amou? Lala Noleto, ela é praticamente a fundadora da F-Hits junto comigo, a blogueira raiz, que a gente chama. E aí ela fala que que eu sou louca com essa filosofia. Ela fica assim, lá vai você. Então eu pus ela na primeira fila para falar, agora você ouve um filósofo. E ela está concordando com tudo. Para a gente sair um pouco mais animado desse papo. Ela está te brifando. Para a gente não ir para casa, deitar embaixo do cobertor e assistir Netflix. Qual seria um antídoto, pelo menos, não um antídoto, mas pelo menos algo para amenizar essa loucura e essa dor de ter que estar exposto nas redes sociais por ser nosso trabalho? Então, assim, qual uma medida que seria menos ruim? Olha, retomando o que eu estava falando, veja bem, eu não acho... O Karnal gosta de brincar comigo dizendo que eu sou o Schopenhauer brasileiro, né? Quem conhece filosofia entende a piada dele. O que ele quer dizer com isso? É porque Schopenhauer é um filósofo do século XIX, alemão, que influenciou muito Nietzsche, que ele faz uma ruptura na história da filosofia muito importante. Essa ruptura é a seguinte: a filosofia, ela sempre esteve massivamente ao lado de que existe uma racionalidade cósmica, Deus ou qualquer outra coisa, que o bem é para onde as coisas convergem, sabe? Sempre uma posição que você chamaria hoje, grosso modo, de otimista. Não exatamente como hoje, porque o otimismo hoje é bem brega, né? Mas uma posição, assim, digamos assim, construtiva, grosso modo. Sim. E o Schopenhauer, que também influenciou muito Freud, ele faz uma ruptura na filosofia e ele diz que a substância do universo, do mundo e nossa, é uma vontade louca, autodestrutiva e insaciável. É daí que vem a pulsão do Freud, o conceito de pulsão do Freud. Por isso que ele brinca dizendo que eu sou o Schopenhauer brasileiro, no sentido que o meu trabalho é sempre uma ruptura com a tentativa o tempo inteiro de se contar uma história legal. Né? Mas, na verdade, como eu brinquei, assim, eu tenho filhos, eu tenho neta. Assim, então, pessimismo mesmo é quando você acha que o mundo não vale investimento nenhum. Agora, não queira que sempre dê certo, porque não dá. Né? Na realidade, é uma posição trágica em filosofia. Não ter a expectativa de que sempre vai dar certo ameniza o sofrimento. Então, é isso que eu ia dizer para você. Então, assim, exatamente isso. Quer dizer, olha, não é que tem uma medida ou que tem uma fórmula, uma métrica. Não tem métrica, né? Mas a expectativa de que sempre vai dar certo e eu tenho que querer sempre que dê certo, isso daí é uma rota bastante complicada. Eu tenho um filme que eu assisti há muito tempo, idiota, não lembro o nome, tanto faz. Eu sei que era uma história de um grupo que entrava num corpo humano, blá, blá, blá. Mas tem uma cena muito legal em que o comandante está conversando com a vice-comandante e ele vai morrer e ela vai virar a comandante em um momento do filme, certo? E em que ela está querendo mostrar para ele que ela é capaz, e ele diz para ela a seguinte frase: você, enquanto você não fracassar, você não é um líder. Certo? Enquanto você não fracassar, você não é um líder. Por que eu lembrei dessa frase? Enquanto você acreditar piamente que você é linda, lindo, maravilhoso, sempre vai estar com energia muito boa. No marketing a gente entende que faça isso, porque é isso que funciona. Mas o risco de hoje em dia, que eu disse no começo da nossa fala, é porque o marketing hoje entrou no osso, sabe? Tipo down to the bones, entrou no osso. Então a gente já nem sabe mais quando está fazendo marketing ou quando está respirando, sabe? É o tempo inteiro. Mas, fechando a resposta para você, essa ideia de que eu sempre tenho que estar lindo, maravilhoso, máximo, number one,
com cada vez mais glamour. Não. A filosofia sabe há muito tempo, o sucesso é um péssimo conselheiro. O fracasso é que é um bom conselheiro. Certo? Eu não estou dizendo que... Lá vai o disclaimer, né? Não, tem que Eu não estou explicar. dizendo que você deve procurar o fracasso, que o fracasso é legal. Um dia um jornalista estava entrevistando a mim, a gente estava numa mesa, eu e a Fernanda Torres, um auge da pandemia, uma coisa à distância, né? Então ele chegou numa hora e falou assim: Pondé, você que ama o sofrimento. Aí eu tive que dizer para ele: eu não amo o sofrimento, sou louco, amo o sofrimento porque eu gosto de apanhar no sexo, né? Não, inclusive você não precisa amar, ele vem. Né? Não se trata de fazer a ode do fracasso, do sofrimento. Mas é você aceitar que não precisa estar o tempo todo bem, incrível, maravilhoso. Nós vamos aqui muitas para semanas de moda, e vai no desfile, vai no outro desfile. Aí não tem o desfile, a pessoa quase morre porque não recebeu o convite para o desfile. Sei. Isso é grave, isso, eu estou falando sério. Tem outras áreas também tem isso, não só na área do Eu imagino que... Não recebeu o convite então você é um não, nada. Você é um nada. Aí você fala, não, eu cheguei até aqui, o que aconteceu comigo? Não aconteceu nada com você, está tudo bem com você. Então, ter essa consciência de que está tudo bem e você continua caminhando, talvez esse acolhimento, porque a mídia social diz o contrário e o marketing também. Ai, que energia boa, Sim. né? Alice, você não está com uma energia boa. Prosperidade a todo custo. Isso é bem, a nossa época é bem assim, sabe? Porque na estrutura do capitalismo está essa lógica da prosperidade. Só que hoje isso entrou nos ossos. A pressão de ser feliz o tempo todo, de ser tudo está bem o tempo todo, está lindo o tempo todo, está magro o tempo todo. Faz da mal. magreza, porque o mundo da moda... Sei. Infelizmente, a gente tem tudo isso e tem que estar em todos os desfiles. Olha, não tem coisa que deixe você mais deprimida ou deprimido do que você querer ser feliz o tempo inteiro. É uma desgraça. Um dia eu estava vindo do Vila Lobos, eu moro ali perto, né? Estava vindo do Vila Lobos e passei, era um domingo à tarde, sei lá, um sábado, passei ao lado do Parque Vila Lobos e já eram umas 5 horas da tarde, já tinha uma fila quilométrica de pessoas para entrar no Vila Lobos, o sol estava quase se pondo. Né? Por quê? Porque muita gente tem aquela coisa de eu tenho que produzir lazer. Se eu não fizer nada no final de semana, eu não existo. Né? E aí eu pensei, escrevi até uma coluna cujo título era Deus me livre de ser feliz. Né? É porque me veio na cabeça essa frase quando eu passei ao lado. Uma fila de... Imagina as crianças pulando no carro, e você tem que postar brigando. ainda. O casal começa a brigar, sabe? Tem que postar que foi no parque. A gente não vai ter tempo. Então, Dri, você quer fazer uma pergunta rapidinho? Não, só dando continuidade no que a Helena te perguntou. Basicamente, a gente tem que saber lidar com a frustração, é isso? Tem que ser adulto, né? Que não está na moda. Exatamente. Tem que ser maduro, né? Que não está na moda. É isso aí. Não está na moda mesmo. Você também quer fazer uma pergunta rapidinho? Dá tempo, rapidinho. Vamos lá. Falando de sucesso, fracasso, Pondé, existe alguma definição, conceito na filosofia do que é sucesso? Um conceito preciso do que é sucesso, não. A filosofia nunca deu tanta bola assim para o sucesso, né? Não está na moda. Nunca deu, desde a Grécia nunca deu muita bola. O que acontece, como eu falei no caso do Sócrates, é que a filosofia sempre olhou o sucesso com desconfiança, entendeu? Porque o sucesso visto desde a filosofia grega, que é nossa, o filósofo sempre tem uma reverência pela Grécia, né? Uma espécie de pátria-mãe, assim. Então, assim, desde a Grécia, os filósofos, eles sempre olham o sucesso como algo do qual você deve desconfiar. Então, não há uma definição, o sucesso mas há um vínculo entre sucesso e alguma coisa que você deve lidar com muito cuidado, porque, inclusive, o sucesso, todo mundo aqui sabe muito bem disso, o sucesso pode enlouquecer você facilmente, né? E é gostoso. E por o isso vínculo que é perigoso. do sucesso com o dinheiro, essa junção que a gente faz hoje em dia, né? O sucesso, quem é rico teve sucesso, quem não é rico não teve sucesso, né? Tem a reputação, que é uma coisa que eu sou obcecada por isso, como toda obsessão é ruim, mas tem também a coisa do dinheiro. Não, fulano, você viu? Nossa, sucesso. Aí você vê rico. Porque o rico, a grana, né? Alguém que tem grana, você monetiza e
Você materializa de forma violentíssima o que é o sucesso. Mas isso é da nossa cultura de agora ou já era? Porque Então, é poder, mas não grana. Agora é a grana. olha, se a gente vai um pouco... Eu tenho que andar um pouco para trás para responder isso para você. Assim. Atrapalhei aqui o nosso fim. Veja, a ideia de sucesso, ou a ideia de querer fazer sucesso, a ideia de aparecer em público e ser, sei lá, ovacionado, sabe aquela coisa da aristocracia francesa decadente, que tinha que andar jogando moeda no meio da rua para mostrar que era rico e os pobres pegarem e tal. Esse mundo é o mundo que criou, que já é século XVIII, né? É esse mundo que criou essa festa em que a gente está. Para trás, um aristocrata na Idade Média, inclusive por isso os românticos eram tão idealizavam a Idade Média e a Antiguidade, no sentido de que o romantismo é a primeira grande crítica à modernização, né? É uma dica que eu dou para vocês. Quem quiser refletir a sério sobre a modernização, vai ler literatura romântica, né? E não é só isso, eu te amo, meu amor. A história de amor do romantismo é importante porque eles se inspiram nas histórias medievais de amor. E a ideia é a seguinte: por que um personagem romântico ele é tão importante? O homem e a mulher que sofrem por amor e morrem, não sei o quê. Porque para o romântico do século XIX, do final do XVIII, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa verdadeira morre pelo que ela sente e não se vende. É isso que o romântico está querendo dizer. Entendeu? A ideia da autenticidade. Os românticos criaram a noção de autenticidade, né? Eu amo tanto aquela pessoa que isso me levou à morte, mas eu não negociei com o que eu sinto. Se você vai para a Idade Média, para a Antiguidade, as pessoas nasciam em famílias que eram nobres. Então, assim, sabe? Tipo português comum, foda-se. Eu nasci nessa família. Você podia fazer o esforço que você fizesse na vida. Não tinha alteração de classe. Você não ia chegar. Era uma marca de sangue. Entendeu? Pondé, eu realmente adoro. Acho que eu vou largar todo mundo aqui. Vamos com você conversar. Tudo bom? Morrendo de vergonha, mas vou fazer. Você não acha que a gente está vivendo uma pandemia da falta de atenção, assim, uma carência mesmo de chamar a atenção? Tanto é que as marcas hoje elas estão apelando até para o surrealismo, né? E aí, eu sei que eu me incluo nessa, né? A gente precisa que o tempo inteiro dizer que a gente está aqui, né? E eu acredito que a gente está vivendo essa pandemia aí da falta de atenção, a carência mesmo, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Sem dúvida nenhuma, a nossa capacidade de investimento em atenção, ela está esgarçada, né? Esgarçada. Você tem que dar atenção a muita coisa o tempo inteiro, né? Isso gera muita ansiedade, inclusive. E em todas as coisas que você tem que dar atenção, você tem que ter sucesso. Tem que ser uma puta amante, mãe, pai, profissional, cidadão. É muita coisa para você ter sucesso, né? E aí, por outro lado, você tem tanto estímulo, é tanta gente querendo a sua atenção, que isso cansa a nossa capacidade de dar atenção. Então, você tem que amarrar uma melancia no pescoço, certo? Você tem que fazer, e é claro, quando trata-se de um profissional mais sofisticado com repertório, ele vai para o surrealismo, ele não amarra a melancia no pescoço, mas ele vai procurar formas mais sofisticadas para transformar aquilo que ele ou ela quer fazer em alguma coisa que chame a atenção. E é evidente que a arte foi chique, né? Não era, mas a partir do século XVIII ficou chique. Não era chique. O cara fazia aquilo lá, mas não era no sentido de que Michelangelo não ficou rico por causa das coisas que ele fez. Inclusive, se ferrou bastante. Mas, assim, a arte... Está na moda, né, a arte? A arte é uma coisa que... E aí vem aquela coisa, né? O cara faz um treco, faz um quadro, sei lá o quê. Tem amigo no jornal, tem amigo nas redes sociais, dá entrevista, fica famoso, a arte dele fica importante. Sim, sim. Né? Sabemos. Funciona assim, né? Bom. Obrigada. Obrigado a vocês. Adorei, gente. Muito obrigado. Obrigada.